A crise de 1929 foi uma grande crise econômica que abalou os Estados Unidos e uma grande parte do capitalista na década de 1920. Também é conhecida como a quebra da Bolsa de Nova York ou a Grande Depressão. Ocorreu no entreguerras, ou seja, no período que se estende no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Os Estados Unidos obtiveram uma grande vantagem na Primeira Guerra Mundial, pois exportaram uma grande quantidade de produtos para a Europa e emprestaram dinheiro para os países devastados pela guerra. Assim tornaram-se o país mais rico e mais poderoso do mundo, atingido na década de 1920. Isto gerou a expressão americana, Way of Life, pois muitos queriam imitar o estilo da vida americana. Porém, em 1929, não conseguiram contornar uma grave crise econômica que acabou tendo reflexo no mundo inteiro. A crise acabou chegando ao mercado de ações de 1920 a 1929. Os americanos compraram ações de diversas empresas. Com a crise, o preço das ações na Bolsa de Nova York, um dos maiores centros capitalistas da época, despencaram, ocasionando a quebra da Bolsa de Nova York. Isto ocorreu no dia 24 de outubro de 1929. Milhares de bancos industriais e empresas rurais foram à falência e bilhões de norte-americanos perderam seus empregos. Os seguintes anos foram conhecidos como a Grande Depressão. A quebra da bolsa afetou o mundo inteiro, pois a economia norte-americana era a alavanca do capitalista mundial. Assim, as bolsas de Londres, Tóquio, Berlim também quebraram. Podemos destacar algumas principais causas que levaram os Estados Unidos à falência. Uma delas foi a recuperação econômica dos países europeus após a Primeira Guerra Mundial. Assim, esses países diminuíram drasticamente a importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos. A diminuição das importações teve como reflexo da superprodução agrícola, principalmente do trigo, que não encontrava comprador interno ou externo. Houve também diminuição de consumo, pois o poder aquisitivo da população não acompanhava o crescimento da indústria. As indústrias foram forçadas a diminuir a sua produção e demitir funcionários. A crise de 1929 também afetou o Brasil, pois os Estados Unidos eram o maior comprador de café brasileiro. Com a crise, este produto diminuiu e os preços do café brasileiro caíram. Para que não houvesse desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Desta forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro na época. Em 1933, Franklin Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos. Para contornar a crise, elaborou um plano chamado New Deal. De acordo com este plano, o governo norte-americano passou a controlar os preços e da produção de indústrias e de fazendas. A inflação diminuiu e evitou a formação de... Outra medida foi a criação de programas para obras públicas. O governo criou empresas estatais e construiu aeroportos, estradas, parques, escolas, melhorando a infraestrutura. Com isso, as fábricas voltaram a produzir e vender suas mercadorias e o desemprego diminuiu. O plano também criou leis que defendiam os trabalhadores e os desempregados. O plano foi tão bem sucedido que no início da década de 1940, a economia norte-americana já estava funcionando normalmente.